It's so good to be back. How are you? Tudo bem, gente? Bom estar de volta. Desculpa a demora, meu computador tinha pifado. Agora estou de volta com ele e nós vamos atender a pedidos e vamos falar sobre futuro. É muito simples. A questão é como usar o will e o going to. São duas formas de futuro. Vamos nessa? O will é o futuro simples do inglês. Então, só o que você precisa é colocar um verbo depois dele, o verbo da sua preferência, o principal verbo da frase. Então, se for o verbo go, que é ir, você vai colocar will go. Então, a tradução seria irei. Para o verbo fazer, que é o do, a tradução seria farei. Se você colocar aqui o verbo play, que é brincar, então a tradução seria brincarei. Isso na primeira pessoa do singular, né? Mas você pode usar a mesma regra para todas as pessoas do singular ou do plural em inglês. Você não precisa conjugar para cada pessoa. Olha que maravilha, isso daí é coisa de português, tá? Agora, o jeito mais informal é você usar o going to e mais o verbo, tá? Da sua preferência. Aí, no caso, se for o verbo go, que é ir, going to go. Então, a tradução seria o vamos ir, que é meio ruim, né? Mas, enfim, vamos colocar um outro verbo aqui. Por exemplo, o verbo do, going to do. Vamos fazer. O verbo play, que é o brincar, going to play. Aí seria o vamos brincar, ok? E o going to, ele vai sempre vir precedido do verbo to be. Vocês vão ver nos exemplos a seguir, ok? O verbo to be, sim, a gente tem que dar uma conjugada de acordo com o pronome que vem à frente. Vamos lá. Tem aqui a figurinha meio que indicando que vai chover. Então, a frase é It will rain soon. Então, choverá logo. Então, rain, verbo chover. Com o will na frente, indica futuro. Então, choverá. E na forma falada, a gente sempre come alguma coisinha, né? Em todos os idiomas. No inglês também. Então, aqui está representado na forma contraída. It'll. É como eles falariam. It'll rain soon. Então, o LL é a contração de will. Então, significa a mesma coisa. Choverá logo. Agora, de um jeito mais informal, mais descontraído, você pode falar It is going to rain soon, que significa vai chover logo, ok? Então, rain, verbo chover, com a expressão going to antes. E antes do going to, você precisa do verbo to be conjugado. Agora, se você quiser dar uma contraídazinha na hora de falar, que todo mundo faz, você pode contrair aqui o verbo to be. It's going to rain soon. Mas a tradução é a mesma. Vai chover logo. Outro exemplo aqui. Annie will leave the hospital today. Annie deixará o hospital hoje. Leave é deixar, sair. Pode ser sairá também. Annie is going to leave the hospital today. Annie vai deixar o hospital hoje. Que boa notícia. Outro exemplo. Sue and I will travel to Paris next year. Sue e eu viajaremos a Paris no próximo ano. E numa forma mais descontraída, você pode falar Sue and I are going to travel to Paris next year. Sue e eu vamos viajar a Paris no ano que vem. Então, não sei se vocês perceberam, mas antes do going to, você precisa sempre do verbo to be conjugado de acordo com os pronomes que vêm antes. Está no singular, na primeira pessoa, segunda, terceira, singular, plural, ok? E também, se você não viu ainda o meu vídeo onde eu falo que quando você
tem mais do que uma pessoa como sujeito e uma delas é você, todo mundo vem antes, até o cachorro. Por isso que eu falei Sue and I e não I and Sue. Isso daí é coisa de português, ok? Tá. E no negativo, como é que você vai fazer isso? Simples, só o que você tem que fazer, no caso do will, é falar will not, ou você pode falar won't, que é a forma contraída. You will not play for 1 week. A menininha deve ter feito alguma travessura, né? Então, o pai está falando, você não jogará ou brincará, que é o play, for 1 week, por uma semana. Na forma contraída, que provavelmente é como ele falou, né? Na forma falada. You won't play for 1 week. Você não irá brincar por uma semana. E aqui nesse slide eu coloquei então como é que ficaria com a forma going to. É só colocar o not logo antes do going to. E você pode contrair de duas formas diferentes, fica a seu critério. Todas significando a mesma coisa, lembrando que quando não se contrai, você está falando a parte mais formal, um discurso mais formal, tá? You are not going to play for 1 week. Você não irá brincar por uma semana. Ou você pode contrair o verbo to be. Então, tá aqui, ó. You're not going to play for 1 week. Você não irá brincar por uma semana. E a outra contração é contrair o verbo to be com o não, com o not. Aí ficaria You aren't going to play for 1 week. Bom, recapitulando para quem não viu as minhas aulinhas anteriores sobre verbo to be, tá? Então, aqui está o resumão. Então, você tem o sujeito aqui, os pronomes I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que é o tal do neutro usado para objetos e animais. We, nós, you, vocês e they, eles. Então, you é tanto você como vocês. Você fica sabendo no contexto. A forma de conjugar é a mesma. Então, a conjugação, se for na negativa, então é I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Na contraída com o verbo to be é I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. E se você contrair o verbo to be com o not, eu vou te mostrar aqui, exceto que na primeira pessoa do singular, para eu, você só vai ter uma forma de contração, que é essa daqui, ok? Da outra forma, não tem como, fica esquisito colocar o M com um N, não daria certo, tá? Então, você tem you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, você precisa saber disso daqui, de como conjugar o verbo to be, para você poder usar a forma going to corretamente, que é a forma mais informal, mais descontraída. Último exemplo, na negativa, no futuro. Então, a gente tem aqui na ilustração a enfermeira aplicando vacina, injeção aqui no grandão. Então, ela está falando assim, it will not hurt. Não doerá. Então, você tem o it, pronome neutro, porque não é uma pessoa. Aqui temos o will, indicando futuro, o not, indicando negativa, e o verbo da vez, que no caso é hurt. It will not hurt. Não doerá. E numa forma mais descontraída, ela podia estar falando, it is not going to hurt. Não vai doer. Então, você precisa o pronome
neutro, verbo to be, o not indicando negativa, o going to indicando futuro e o verbo da vez. Então, it is not going to hurt. Não vai doer. Lembrando que tanto para a linguagem mais formal do will ou going to, você pode contrair se você quiser na linguagem falada, de qualquer uma das formas que eu ensinei antes, ok? E o grandão, pela sua vez, está falando assim, ouch, que em inglês significa ai, ui. Espero que tenha ficado bem clara aqui a explicação. Qualquer dúvida me mandem aí na mensagem e aí eu termino de esclarecer. Ok, people? Have a great day. See you next time. Bye bye.